Agora nós vamos estudar o teorema que é a pedra fundamental de toda a inferência estatística. É o nosso conhecido teorema do limite central. Alguns chamam de teorema central do limite, né? Mas eu acho que essa tradução aqui fica melhor. Teorema do limite central. Vamos ver o que se trata. Bem, na última aula eu falei sobre a distribuição normal, né? Falei que é uma distribuição fundamental para o estudo da estatística e ela tem algumas características. Ela é comum na natureza, simetria, largura infinita, valores conhecidos e uma propriedade mágica, né? Que nós veremos à frente. Pois bem, chegou o momento, vamos revelar qual que é essa mágica que a distribuição normal ela tem. Bom, conteúdo da aula de hoje. A aula de hoje será então sobre a propriedade das amostras aleatórias. Isso aqui não é um erro não, é isso mesmo. Amostras das amostras. E por fim chegaremos no teorema do limite central. Bem, começando com amostras aleatórias e estimadores, que é o nosso primeiro tema. Bom, vou fazer algumas perguntas provocadoras aqui para vocês. Vocês já se perguntaram como uma pesquisa que entrevista uma quantidade relativamente pequena de pessoas, 1.500, 2.500, 3.000, tem uma variação entre as pesquisas, né? Mas aí, na casa dos poucos milhares. E aqui no caso, uma pesquisa eleitoral. E essa mesma pesquisa, ela faz uma inferência sobre 150 milhões de eleitores. Vocês já se perguntaram como é possível essa mágica? Como alguém entrevistando poucos milhares faz uma inferência dizendo que os brasileiros, os eleitores brasileiros pensam isso ou aquilo, né? Como é possível dar um salto de poucos milhares para muitos milhões, né? A resposta é o teorema do limite central, né? E esse teorema ele é tão incrível, tão surpreendente, que ele permite, por exemplo, mesmo em países com uma população super grande, como a China ou a Índia, o tamanho da amostra é mais ou menos parecido com o tamanho de amostras de países relativamente pequenos, como Uruguai e Equador. Se a gente for reparar, por exemplo, pesquisas de opinião na Índia e pesquisas de opinião no Uruguai, tem uma amostra não tão diferente assim, e ainda aqui nessa casa dos poucos milhares. Vocês já se perguntaram por que isso é possível? Teve uma vez um amigo meu, ele perguntou, não, Murilo, qual que é a porcentagem mínima de pessoas de uma população para ter uma amostra representativa? Aí eu falei, olha, depende e o cálculo não tem nada a ver com tamanho da população, porcentagem de tamanho da população. Aí ele, é mesmo, né? Eu falei, é mesmo, é outra história, né? E aí eu lembro que ele ficou assim bastante surpreendido com essa resposta, porque ele achou, por exemplo, acho que ele queria fazer uma pesquisa em uma universidade, né? E aí eles queriam lá saber a opinião dos estudantes sobre um tema tal, e ele achou que a amostra teria que ser uma porcentagem do total dos estudantes. E eu falei que não tem nada a ver né, com uma parcela. O tamanho da amostra não tem nada a ver com o tamanho da população, né? Bom, vamos ver por que isso ocorre. Bom, vamos revelar essa mágica, que nem aqui o Mr. M. A mágica da estatística vai ser revelada hoje. Bom, um axioma importante da estatística é que as medidas das amostras, não aqui pensando assim em porcentagem do total da amostra, né? Mas pensando assim, os valores de uma estatística em uma amostra estão relacionados aos valores da mesma estatística na população. Então, se nós, por exemplo, pegamos a média de uma amostra qualquer. Então, por exemplo, você está estudando grãos de café. Você está querendo lá fazer um controle de qualidade para saber se o café está de boa qualidade.
Se você pegar uma amostra de grãos de café, a qualidade média daquela amostra de grãos de café vai estar correlacionado com a qualidade média dos grãos de café na plantação inteira. Tá? O mesmo vale para a variância. Então, vamos supor que você está querendo saber lá o número de folhas, né, ou de fuligem naquela amostra do grão de café. Ela vai estar relacionado, ainda não falei de qual forma, eu vou mostrar mais à frente como que está relacionado. Mas a variância da amostra está relacionada à variância da população. E proporções também. Né? Proporções, inclusive, é o que nós estudamos aqui em pesquisa eleitoral. Então, por exemplo, se nós selecionamos uma amostra de eleitores, a proporção das pessoas da amostra que vão votar no presidente, né, no atual presidente, é relacionada à proporção de pessoas que vão votar no presidente na população. Tá? Então, essas 3 principais estatísticas a gente vai estudar aqui para relacionar a relação entre amostras aleatórias e estimadores. Um ponto aí que é importante ressaltar é que essa propriedade ela vale apenas para amostras aleatórias. Se a sua amostra não for aleatória, essas regras que a gente vai mostrar aqui simplesmente não valem. Então, se não for aleatória, esquece, aí a gente já não sabe o que está acontecendo. Mas se for amostras aleatórias, né, voltando lá no exemplo do grão de café, se você pegou aleatoriamente os grãos de café no meio da plantação, todas as regras aqui vão valer. Se você pegou aleatoriamente os eleitores, ou o meu amigo lá que queria fazer uma pesquisa com os estudantes, se você selecionou os estudantes de fato aleatoriamente, as regras que eu vou mostrar agora valem. Se não foi aleatoriamente, aí não vale. Se você, por exemplo, só entrevistou os seus amigos, as pessoas que estão próximas de você, provavelmente eles vão parecer com você, então, e não necessariamente com a população dos alunos. Então vamos lá. Com relação à média, qual que é a relação entre a média amostral e a média populacional? Olha, uma propriedade surpreendente é essa daqui, olha. À medida que você vai pegando amostras aleatórias e vai anotando os valores das médias, aqui ó, das médias das amostras aleatórias, se você colocar isso aqui num banco de dados e depois fizer um histograma, você vai perceber que as médias amostrais, elas têm esta forma aqui, ó, que é, adivinha só, a forma normal, tá? O que essa figura aqui está mostrando? Eu vou apagar esse risco que eu fiz e vamos dar uma olhada aqui para essa figura. Olha, aqui é como se fosse um histograma e uma curva de densidade, com essa parte em azul. E cada um desses xzinhos barra, eu já falei para vocês, esse x com essa barra reta em cima, é o símbolo que nós usamos para média. Tá? Então, cada um desses x barra é o valor de uma média de uma amostra aleatória. Imagina, você tem lá a população... vamos pegar então essa ideia dos estudantes. Você tem lá uma faculdade, aí você selecionou aleatoriamente uma média de estudantes, e aí essa média de estudantes você pegou uma estatística dele, como por exemplo a idade média. Tá bom, aí você pegou, anotou a idade média daquela amostra aleatória e colocou aqui no banco de dados. Vamos supor que ela ficou mais ou menos aqui. Aí você pegou outra amostra aleatória com outros estudantes. Pode ter um ou outro que por acaso estava na primeira amostra, mas a segunda amostra também foi aleatória. E você pegou os estudantes e anotou a mesma estatística. Vamos colocar a idade média. E aí o valor foi este daqui, um pouco acima da média populacional. Tá? E aí você depois pegou uma outra amostra aleatória e anotou a idade média. Deu aqui. Você fez isso com várias amostras. Você pegou, vamos supor, 80, 90 amostras de estudantes, todas com o mesmo tamanho, e anotou essa estatística, vamos supor a idade,
e foi anotando os valores de cada média amostral. E aí você percebeu que as médias amostrais, quando você coloca elas no histograma, elas têm esta forma aqui, olha. Uma forma normal, né? Olha que incrível, né? Então, nós chegamos à conclusão que os valores das médias em diferentes amostras têm uma distribuição normal em torno da média populacional. Esse ponto é importantíssimo, ó. Em torno da média populacional. A média da população fica bem aqui no meio. Tá vendo? Aqui é o quê? Que eu estou marcando em vermelho. A média populacional. E as médias dessas amostras aleatórias que eu vou pegando, elas estão em volta, nessa forma normal, em torno da média populacional. Né? Então, se eu pego uma amostra aleatória qualquer de estudantes, eu sei que ela ela vai ter as características da distribuição normal, ou seja, vai estar próximo da média, no caso a média populacional, e quanto mais distante tiver da média populacional, mais improvável vai ser o valor que eu vou obter de uma média amostral. Bacana, né? Aqui acho que já dá para pegar para onde isso aqui está se caminhando. E a variância? Vamos supor que eu também, além de anotar a média, eu também anotei a variância. Vamos pegar na mesma estatística, a idade dos estudantes. E a variância, elas tendem à média populacional. Então, se a gente for pegar as distribuições das variâncias das amostras aleatórias, vão estar aqui em torno da variância populacional, mas com uma distribuição que não é normal. Ela tem essa distribuição aqui, olha, que ela é puxada para a direita. Tá vendo? É um que a gente chama de, essa cauda longa aqui, a gente chama, na verdade, a distribuição de Q quadrado, que não é a distribuição normal, é uma outra distribuição. Tá? E as proporções? As proporções, elas também, tal como as médias, elas se situam em torno da proporção populacional e com essa distribuição normal igualmente. Então, para todos os efeitos, muito parecido com as médias. Tá? Olha, vamos entender exatamente como que isso ocorre. Tá? Olha, um exemplo, que é um exemplo que eu tirei do livro do Mário Triola, e aí, que é uma boa forma da gente entender essas propriedades aqui. As propriedades das diferentes amostras que elas se situam com uma distribuição normal em torno do valor populacional. O exercício é o seguinte: imagine um casal com 3 filhos, com a idade entre 4, 5 e 9. Vamos calcular a idade média dos filhos. Bom, isso aqui podemos até fazer aqui na lousa. Então, 4 mais 5, 9. Mais 9, 18. 18 dividido por 3. Então, a média dos 3 filhos, 18 dividido por 3, é 6 anos. Super fácil de calcular. Né? Então, a idade aqui, então, essa primeira resposta já está aqui, 6 anos. Agora nós vamos fazer todas as amostras possíveis desses 3 meninos de uma amostra com 2 filhos, com reposição. Nesse caso, teria que ser com reposição. Ou seja, nós vamos verificar o quanto que amostras de 2 filhos são representativos do valor populacional, que nós já sabemos que é 6. Porque essa amostra aqui é uma população minúscula, de apenas 3 crianças. E nós vamos ver quais são as chances de nós conseguirmos, com uma amostra de 2 indivíduos, o quanto que a gente consegue chegar nesse valor populacional. Então vamos continuar. Tá aqui. Já preparei previamente aqui, né? Não, isso aqui é um exercício mais complexo. Depois eu vou fazer esse exercício aqui com 10 filhos, tá?
Então vamos lá. Filho 1. Filho 2. Vou cortar o vídeo no meio.